Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Esse momento nós estaremos ministrando estudo bíblico e eu gostaria de lembrar que a nossa ênfase está no ano profético, uma igreja aprovada. E nós estaremos meditando em Hebreus capítulo 5, aos versos de 11 ao 14. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, aí pegar o seu celular e que você possa estar conectado. E sempre o Senhor nos desperta, sempre Ele tem uma palavra no nosso coração. Que você possa abrir o seu coração, a sua mente, que você possa agora reunir a sua família, que você possa focar nesse estudo. E, com certeza é uma palavra que vai e vem, né, de encontro às nossas necessidades. Essa palavra fala o meu coração, falou o meu coração, eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Então, pega a sua Bíblia, abra aí Hebreus capítulo 5, os versos 11 a 14. Eu gostaria de dizer para você que à medida que eu estarei lendo os versos, nós estaremos extraindo aqui o estudo, nós estaremos extraindo as verdades, aplicar a minha vida e a sua vida diante desse tema tão relevante e importante nesse ano, né? Uma igreja aprovada. E eu gostaria de dizer que o tema para esta noite, para esse estudo, é uma igreja aprovada cresce em espiritualidade e maturidade. É o nosso grande desafio de sermos aprovados por Deus, ao qual Ele nos chamou a agradar a Ele e a obedecer a Ele. Uma igreja aprovada é formada por pessoas como eu e você. E todos nós devemos crescer em espiritualidade e maturidade. Amém? Hebreus 5, versículo 11, ele começa dizendo assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Bem, ele nos alerta ou ele nos exorta, como exortou os irmãos hebreus aqui nesse primeiro verso, versículo 11. E eu gostaria de também trazer a você que essa carta, né, que esse texto, ele foi escrito em um momento de dificuldades. Nós vamos encontrar na palavra do Senhor cartas, narrativas e momentos do próprio Deus com o seu povo, Jesus Cristo, os apóstolos lidando e trazendo ensinos diante das tensões, das perseguições. Então, a Bíblia ela é maravilhosa porque todo momento nós temos uma palavra para determinado tempo. E esse tempo que ela foi escrita, o escritor está escrevendo exatamente, é um tempo de perseguição, um tempo de dificuldades, um tempo de provações. Então, aqueles que estavam vivendo esse momento, por isso que o verso 11 vai trazer aí essa ênfase, né, diante do escrito, diante das situações, eles estavam deixando de fazer algo. Então, no momento difícil, no momento de perseguição, muitas vezes nós somos tendenciosos a retroceder ou a parar. Alguns vão dizer, né, dar uma pausa, está tão difícil. Exatamente. E o objetivo dessa carta, o objetivo desse escrito, o objetivo dessa epístola é trazer para nós, era trazer ou levar para aqueles cristãos encorajamento, firmeza na fé, para que eles não viessem a retroceder, mas sim avançar mais e mais. Por isso que a ênfase desse texto é essa chamada ao crescimento, ao desenvolvimento na plenitude do Espírito Santo e ter a mente de Cristo Jesus. Então, na vida cristã, muitas coisas, elas acontecem, como a salvação. Você crê no Senhor Jesus, você deposita fé nele e você é salvo. Isso acontece na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas algumas coisas na vida cristã, na caminhada cristã, é preciso desenvolvimento, é preciso demanda para nós este investimento,
ou uma palavra que eu gostaria de trazer é o progresso. Você está progredindo, você está crescendo, a exemplo da vida espiritual e maturidade. Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você aceitou Jesus Cristo? Há quanto tempo você tem lido a Bíblia? Há quanto tempo você tem participado da igreja? Ou há quanto tempo você participa de uma célula? Há quanto tempo você considera cristão, salvo no Senhor? Qual tem sido o seu progresso em espiritualidade? Então, esse momento que a gente tem vivido, momento atual, onde nós somos desafiados a viver como igreja aprovada, nós vivemos as tensões, as crises, as dificuldades, as perseguições. Então é preciso avançar, não podemos parar. Diante das crises, diante das situações, é preciso prosseguir. E aí, o verso 11, aqueles irmãos não estavam progredindo, eles não estavam avançando. Não havia progresso nas suas vidas. O que estava acontecendo com aqueles irmãos? A ênfase é, quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar. Mas vocês estão com preguiça, aqui nessa versão, outras versões vão dizer que estão lentos para aprender. E aí o conhecimento sobre Jesus Cristo, ele está dizendo para nós, olha, o conhecimento sobre Jesus ele é inesgotável. Então nós podemos conhecer Jesus a cada domingo, a cada encontro da nossa célula, nas nossas devocionais, não se esgota, é preciso avançar. Mas ele está trazendo para nós que aqueles irmãos, os irmãos hebreus, os irmãos dessa carta a qual foi direcionado, eles estavam se tornando pessoas lentas para aprender. Como ia explicar as coisas mais difíceis ou mais profundas, porque aquelas basilares, eles não estavam avançando. Os cristãos ali estavam demonstrando lentidão no aprendizado. Meus irmãos, é preciso estar atento a quanto a crescer em espiritualidade e maturidade. A vida cristã propõe para nós as situações gostosas, maravilhosas, mas exige um pouco de cada um de nós também. É preciso avançar. Para sermos uma igreja aprovada, é preciso aprender, é preciso investimento, é preciso buscar conhecimento, é preciso se esforçar mais e mais, a buscarmos até a mente de Cristo, a aprofundarmos nessa intimidade com o Espírito Santo. Não acharmos que o Espírito Santo ilumina, ele me capacita e quando eu vou abrir a Bíblia, ou quando eu vou falar de assuntos concernente ao reino, e logo ele vem como um passo de mágica me dá todo aquele conhecimento. Não é assim. No reino, as coisas de Deus têm todo esse mecanismo. Tem a parte de Deus e também a minha parte e a sua parte. A falta de intimidade com a palavra de Deus irá dificultar, ou essa falta de intimidade com a palavra de Deus, não seremos reconhecidos como cristãos aprovados. Não estaremos crescendo em espiritualidade e maturidade. É preciso buscar intimidade com a palavra. Aqueles irmãos, nesse verso, eu consigo extrair daqui, ou podemos dizer que eles tinham perdido o ânimo, o desejo pela palavra. É isso que o autor estava dizendo, que eles estavam com preguiça ou lentos em ouvir. Nós temos ouvido muitas mensagens, nós temos cantado e ouvido também muitas músicas. Nós temos ouvido e temos também participado de ministrações. A igreja tem investido a todo tempo nas nossas vidas, através de cursos, através de encontros. Eu não sei o quanto você tem buscado aprender mais e mais, mas olha, não podemos perder esse ânimo. Diante das perseguições ao qual eles estavam vivendo, e nós vivemos, diante das tensões e das incertezas, é preciso buscar ânimo, força, estarmos mais ativos. E aí o texto vai dizer que essa ideia de lentos, ou tardios, significa exatamente isso. Aquela palavra que às vezes a gente fala ou a gente comunica com as pessoas próximas de nós. Estou com preguiça. Preguiça de ler a palavra do Senhor, preguiça de viver o Evangelho. E se isso está acontecendo na minha vida, na sua vida, acontecerá também um retrocesso.
O processo de crescimento e espiritualidade e maturidade não irá acontecer. Mas em nome de Jesus, busque intimidade com a palavra de Deus. Lance para longe toda preguiça, tudo aquilo que atrapalha a você crescer mais e mais e amar essa palavra, ser apaixonado pela palavra de Deus. Buscar intimidade com ela constantemente. Não esperar das outras pessoas, não esperar do seu líder, não esperar daqueles que exercem autoridade sobre nós. E você, a gente precisa aprender um pouco mais, é preciso buscar conhecer de Cristo, todo instante, a cada minuto. Buscarmos ligar a nossa mente na eternidade. Primeiro ponto, a falta de intimidade com a palavra de Deus irá atrapalhar o nosso progresso na vida espiritual e em maturidade. O Senhor quer que você seja aprovado. E você sendo aprovado, você faz parte da igreja de Cristo, a igreja aprovada, porque a igreja ela é formada, constituída de cristãos que têm intimidade com o Senhor Jesus. Quais os progressos não estavam acontecendo na vida daqueles irmãos? O verso 12, ele diz, pois, quando já devia ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O versículo 11 fala de lentidão, de preguiça, tardio em aprender, a falta de atenção em ouvir a palavra de Deus, ou não ter intimidade. O verso 12 diz dessa falta da prática da palavra, a ponto dele trazer essa analogia, que eles estavam precisando, necessitando de leite e não de alimento sólido. Então traz aquela ideia da criança, a qual é amamentada, a qual ela introduz na criança o leite, até que ela possa estar se alimentando com alimento, com o que é sólido, aquilo que ela pode mastigar, podemos dizer assim. E na vida cristã a gente passa por esse estágio. Os primeiros passos em Cristo, vamos aprendendo o básico da palavra do Senhor, ao qual nós estamos aprendendo e aqui na igreja, lembrando a cada ano, sobre Jesus Cristo, sobre os dons, sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre a igreja. E é preciso buscar mais, nós precisamos sair do leite e buscarmos aprofundar mais, buscar mais o que significa essa prática, irá nos ajudar a ser cristãos aprovados, igreja aprovada. É preciso a prática da palavra. Aqueles crentes hebreus, irmãos, ao invés de desenvolver os dons da palavra, eles estavam se comportando como aprendizes. Ou como crianças. Não o quanto Jesus aplicou, de sermos como criança para entrar no reino de Deus. Mas nessa ideia de não desenvolver, porque os pais esperam que os filhos, têm expectativa dos filhos, cresçam. Então, eles alimentam, introduzem alimento, vai buscando acompanhar o seu crescimento. E se não há crescimento, alguma coisa está acontecendo. E na vida cristã, para sermos uma igreja aprovada, cristãos aprovados, que crescem espiritualmente na maturidade, é preciso praticar a palavra de Deus. A palavra é prática. A todo instante somos chamados, convocados a viver essa prática do Evangelho. O Evangelho é praticidade o tempo todo, não é só conhecimento. Mas adquirimos o conhecimento e vamos desenvolvendo e vamos agradando ao Senhor ao colocar aquilo que Ele tem nos dado no nosso dia a dia, praticarmos. A oração, a leitura da palavra, essa prática constante vai nos conduzir a um progresso. E na vida, nosso cotidiano, talvez alguma área
em específica, né? O trabalho, outras coisas mais, talvez um hobby que você tem, você vai ver que quanto mais você praticou e quanto mais você pratica aqueles atos, né? Você vai desenvolvendo, nós vamos desenvolvendo. As pessoas dizem, olha, aquela pessoa é prática nisso, né? Ele faz rápido o serviço porque há muito tempo ele está executando. É como músico, não é fato? O músico, a gente vê a habilidade, há uma prática, uma vida, né? Praticando, estudando e colocando em prática aquilo que é aprendido. Aqueles irmãos direcionado a essa carta, meus amados, eles não tinham, né, ou eles não tinham tempo para adquirir os conhecimentos. E outra coisa, não estavam colocando em prática. A maturidade cristã, aliado com a vida espiritual, ela vai nos capacitar a compartilhar. Se você busca conhecimento, com certeza você tem intimidade com Deus, a sua vida espiritual vai crescer, a sua maturidade também se desenvolvendo. Aliado a essa prática, nós somos impulsionados a compartilhar. Quanto mais nós compartilhamos, praticamos a palavra de Deus, mais nós vamos crescendo espiritualmente. Quanto mais nós servimos ao Senhor e nos colocamos à disposição, à maturidade. Quanto mais nós vamos avançando diante das tensões e perseguições, nós vamos crescendo em espiritualidade e maturidade. Como você se reage diante das situações? Aquelas pessoas a qual a carta é direcionada não estava colocando em prática a palavra de Deus. O texto é bem enfático. Eles estavam novamente, né, com a necessidade de que alguém ensinasse os princípios mais elementares, o básico. Não tinha como aprofundar, porque eles estavam novamente ali naquele nível, né, como uma criança. Ou naquele nível só tomando leite, como que não tinham condições do alimento sólido. Eu e você somos convocados a vivermos a prática da palavra, desenvolvermos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que temos lido, aquilo que temos buscado, aquilo que temos vivenciado como igreja. E com certeza isso agrada ao Senhor. Uma igreja aprovada, cristãos que fazem parte dessa igreja aprovada, é composta de crentes, servos, que colocam em prática a palavra de Deus. Diante das perseguições, das tensões, dos medos, diante dos desafios, ele coloca em prática a palavra. A leitura, a oração, o aconselhamento, a exortação, a pregação, o descansar, o foco no Senhor, a viver até a mente de Cristo. E com certeza isso agrada ao Senhor. Se não havia progresso quanto à intimidade da palavra de Deus, no verso 11, muito menos a prática, era sinal de retrocesso. Então, um cristão que retrocede é um cristão que não pode murmurar ou falar a Deus o que está acontecendo, não. É preciso essa autoavaliação. Ou não está em intimidade com a palavra, ou não tem colocado em prática a palavra, ou é inconstante, né, na sua vida cristã. A vida daqueles cristãos não existia esse desenvolvimento, né, de maturidade e espiritualidade. Isso é muito claro. E aí eu gostaria de trazer os versos 13 e 14. Vai dizer que eles não progrediam espiritualmente e em maturidade, porque faltava aí o crescimento, né? A falta de crescimento na vida cristã. O verso 13 e 14 vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha só a ênfase. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A falta de crescimento na vida cristã, né? A não intimidade com a palavra de Deus
vai nos levar ao retrocesso, à falta da prática da palavra de Deus também, e vai nos atrapalhar quanto ao crescimento espiritual e maturidade cristã, ter a mente de Cristo, e também essa falta de crescimento, né, na vida, na nossa caminhada com Cristo, né, é medir, porque nossa expectativa, ou Deus tem essa expectativa, que todo o cristão possa desenvolver um pouco mais a cada momento, um passo de cada vez. Não pode ser uma corrida, né, ou como aquele tiro, né, dos 100 metros rasos, né, aquela modalidade que os atletas fazem. A vida cristã é um passo após outro, é ser constante, né? Cada dia busca um pouco, a cada dia busca mais um pouco e vamos crescendo. A expectativa dos pais é que os filhos possam se desenvolver, o crescimento, não é fato? Nós temos também expectativa do crescimento da nossa igreja e Deus tem abençoado grandemente. Os grandes desafios, crescimento, né, nas nossas células, crescimento na família em vários aspectos, como espiritual, maturidade, como também financeiro, na saúde. Nós temos expectativa de crescimento, não é fato? De um país, nós temos expectativa de crescimento, a questão do trabalho, nós temos expectativa de crescimento em algumas áreas das nossas vidas. E aqui faltava o crescimento na vida daqueles cristãos. Eles estavam ainda como criança, ou permanecendo como criança, não tendo a aptidão para discernir as coisas, tanto bem quanto mal. E isso é muito sério. Aqueles irmãos, meus amados, não estavam desenvolvendo na vida. Eles estavam tropeçando. Aqueles cristãos eram inconstantes, não estavam avançando naquilo que é fundamental para sermos reconhecidos como igreja aprovada, maturidade e espiritualidade. Eu não sei o quanto você tem crescido durante este ano. Está chegando o final do ano, mês de novembro, e aí dezembro, e já finaliza o ano. O quanto você tem crescido em intimidade com a palavra de Deus neste ano? O quanto você tem buscado a colocar em prática a palavra de Deus durante esse ano? As oportunidades. Você consegue trazer à sua mente as oportunidades que você praticou a palavra de Deus? Eu não sei quanto esse ano você tem condições de medir a sua vida cristã. O quanto você cresceu na palavra, fazendo parte de uma comunidade daqueles que foram resgatados por Cristo. Eu não sei o quanto você cresceu a ponto de você impulsionar outros, ou você cuidar de pessoas, ou você servir pessoas. Ou você olha para você e diz, olha, não cresci nada esse ano. É preciso crescimento, amados, na vida cristã. O leite, ele vai dizer, né, que o leite para a criança traz essa ideia, né, da imaturidade. E o autor, aos Hebreus, ele é bem direto. Ele fala sobre a pessoa de Cristo, exaltando, né, ele é acima de todos, acima dos anjos, acima dos profetas. E aí, em algumas partes, nós vamos encontrar, né, esses textos que traz esta motivação, que traz essa graça, que traz esse encorajamento diante das situações. É preciso despertar, amados, para um novo tempo. Um tempo de busca, um tempo de sermos, de fato, aprovados pelo Senhor. E eu e você estamos imbuídos, eu e você fazemos parte dessa igreja. Eu e você fazemos parte da saúde dessa igreja, da saúde da nossa célula, da saúde da nossa família. Não podemos ficar mais como pessoas imaturas, dependentes dos outros. Pense sobre isso. Talvez lá no seu trabalho ou na sua vida social, você faz as coisas sem depender das pessoas. E hoje nós vivemos essa situação porque estar nesse país nos leva a depender de outras pessoas em algumas situações. Dos filhos, do cônjuge. E na vida cristã, nós vamos ficar dependentes das outras pessoas no nosso crescimento espiritual e em maturidade?
Não, você é responsável pelo seu crescimento. Você precisa buscar intimidade com a palavra. Você precisa estar esperto, não fique com preguiça ou lento a ouvir, aprender a palavra do Senhor. Fique atento à palavra, busque a praticar a palavra, desenvolva na vida cristã, busque agradar ao Senhor. Todo crescimento, ele traz para nós que leva tempo, né? A criança toma o leite e quanto aos adultos, o alimento sólido. Mas ele está dizendo, vocês não têm condições do alimento sólido. Vocês passaram tanto tempo aprendendo e ouvindo, mas estão como crianças. Não podemos cair nesse erro. Crescimento leva tempo e persistência. É um dos princípios que tenho aprendido nesse país. Tempo e persistência. E podemos dizer também que aprendemos na palavra do Senhor. Ela nos encoraja. Tempo, persistência. Avançar sempre. E retroceder jamais. E que eu e você possamos ter essa consciência que fazemos parte de uma igreja. E para essa igreja ser aprovada por Deus, ela depende da minha vida e da sua vida. Fazemos parte desse corpo. Somos membros uns dos outros. Precisamos resgatar pessoas. Precisamos avançar um pouco mais. Precisamos a todo tempo encorajar outros cristãos a se firmarem na fé e não retroceder. E eu convido a você a esse ano profético, na ênfase desse estudo, uma igreja aprovada, que você possa buscar mais e mais intimidade com a palavra de Deus, a prática com a palavra de Deus, e investir na sua vida, para que você possa crescer mais e mais como cristão. Que as pessoas possam ver Cristo na sua vida, que a sua família possa ver Cristo na sua vida, que você possa ser um referencial aonde você está. Uma igreja aprovada é composta por crentes maduros e também crentes espirituais, que buscam constantemente intimidade com a palavra, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. E aí nós colocamos em prática essa palavra porque ela é prática. Como diz, não somente ser ouvintes da palavra, né, mas praticantes. Tiago vai dizer sobre isso. E aí nós vamos firmando na fé e crescendo nessa experiência com Cristo Jesus, buscando a cada dia ser parecido com Ele. E esse é o desejo do Deus Todo-Poderoso a cada crente salvo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo que você pôr as mãos, possa ser uma bênção, e que você possa ser uma bênção, e que você possa ser um cristão aprovado, e que faz parte de uma igreja aprovada, que cresce em espiritualidade e maturidade. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor, o seu coração. Coloque a sua família, eu não sei com quem você está agora. Eu não sei aonde você está, mas Deus sabe. Mas aonde você estiver, ore. Peça a Deus força, coragem. Peça a Deus que possa ministrar em seu coração, que Ele possa tomar você pela sua mão e te conduzir a esse crescimento espiritual e maturidade. Confesse ao Senhor, coloque-se diante dele, não olhe para as dificuldades, mas olhe para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, porque Jesus Cristo, nosso mestre, deixou para nós ensinos maravilhosos.
Obrigado pelo Espírito Santo que nos conduz, que ilumina a nossa mente, que nos impulsiona a sermos cristãos aprovados e que nos ajuda e que nos orienta a crescer em espiritualidade e maturidade. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da minha vida e que possa crescer em espiritualidade e maturidade. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, que o Senhor continue a abençoar cada cristão, cada lar, nesta hora que está ouvindo esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, a cada homem, a cada mulher, abençoe os jovens, adolescentes, as crianças, e que possamos avançar mais e mais para a glória do Senhor. Muito obrigado, continue nos abençoando. E, ó Deus, que o Senhor continue sendo o Senhor da nossa vida. Tenha misericórdia de nós, aviva-nos e desperta-nos, ó Deus, a viver em conformidade com a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.